Lício de Araújo Vale, bem-vindo ao Conversandro. É um prazer ter você aqui. Eu que fico muito feliz de estar conversando com você, entendeu? Fico muito feliz. Ótimo. Então, eu te chamei aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que muitas pessoas têm medo, é um grande tabu, que é sobre o suicídio, não é? Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria saber quem é Lício de Araújo Vale. Eu sou formado em filosofia, né? Sou filósofo e fiz a especialização em suicidologia. Suicidologia, que é uma nova área. Eu fiz a especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá. E então sou suicidólogo, quer dizer, sou especialista no trabalho de prevenção ao suicídio e de pós-venção ao suicídio. Pós-venção é o cuidado do luto das famílias que ficaram ou das pessoas que ficaram e que perderam uma pessoa querida para o suicídio. E como você chegou aí? Essa questão do suicídio, Sandro, entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai morreu por suicídio. E aqui você deve estranhar, nossa, morreu por suicídio? Ele não se matou? Ele não cometeu o suicídio? Eu costumo dizer que a gente não deve atribuir o verbo cometer ao suicídio. Tá. Porque a gente comete só duas coisas na vida: crime e pecado. Enfim, então, quando a gente atribui o verbo cometer ao suicídio, a gente reduz a vida da pessoa ao último gesto, ao último gesto da vida dela. Ela vira, né, a pessoa que se matou, cometeu o suicídio. E normalmente, nós vamos falar isso durante a nossa conversa, né? Todos os estudos da psicologia, da própria suicidologia, mostram que o suicida não quer matar sua vida, mas matar sua dor. Então, por isso que ele morre por suicídio, assim como o paciente de câncer morre por causa do seu câncer. O meu pai morreu por suicídio, ele se matou em 1970. Eu sou filho único, eu tinha 13 anos de idade, ele 43. Novo, hein? Então, este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. Pra você ter uma noção, né, Sandro? Você que é psicanalista, pra você ter uma noção do estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim e na minha mãe, foram 30 anos de terapia. 30 anos. 30 anos deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. Então, este assunto entrou muito cedo na minha vida pessoal. E na ocasião não tinha o suicidologia, não tinha um suicidólogo, tinha os psicólogos, os psicanalistas e psiquiatras. Não tinha esse profissional da suicidologia. Exatamente, até porque a suicidologia ela é criada por um psicólogo americano chamado Edwin Schneidman. Ele morreu no ano 2000. Então, é uma ciência, de fato, muito recente. Né? E eu escolhi a psicanálise clássica, freudiana, né? Que é aquela coisa de deitar no divã mesmo, porque é a figura do pai, enfim. Né? Sim. O psicanalista é você, não sou eu. E aí foram 30 anos para poder elaborar. E por volta dos 60 anos de idade, para concluir a especialização, eu tive que apresentar um trabalho de conclusão da especialização. E aí eu decidi por esse tema. Descobri que havia a suicidologia, fui fazer a especialização. Eu disse, agora eu quero transformar esta minha dor
que foi a perda do pai, assim, elaborada, né? Eu quero transformar a minha dor em serviço para que outras pessoas possam prevenir, né? Então, ajudar as pessoas em comportamento suicida, né? A não irem, né? Ou interromper o processo e ajudá-las a interpretar a sua dor de alma, né? E colaborar, cuidar da dor dos que ficaram, né? Que, aliás, é o título do meu primeiro livro e foram deixados para trás. Então, quando você escolhe ir para a suicidologia, talvez você também tenha lido os sinais da época, né? Porque a Organização Mundial da Saúde há muito tempo já vem sinalizando o aumento da depressão, o aumento de suicídio. Talvez não seja o motivo da pauta agora, mas autoflagelação, autolesão. Que não é legal falar disso, um parentezinho? Não chama mais automutilação. Não chama mais automutilação. Porque o verbo mutilar implica extrair. Tirar. A gente usa hoje o termo autolesão. Autolesão, bacana. E aí, então você deve ter lido os sinais, porque alguém deve perguntar assim, mas o que faz um suicidólogo? O suicidólogo, ele faz palestras, o suicidólogo orienta, né? Ele faz um trabalho de escuta qualificada. Né? Então, eu não faço terapia, eu normalmente, o meu atendimento é um primeiro atendimento de escuta qualificada, e aí para poder orientar e motivar aquela pessoa a buscar ajuda de um profissional de saúde mental, ou psicólogo ou o psiquiatra. Então, o suicidólogo é aquele que escuta. Eu gosto muito de definir o suicidólogo como aquele que acolhe a dor. É um trabalho de acolhedor, de acolher a dor do outro e dar motivação para que a pessoa possa terapeuticamente ou profissionalmente buscar como lidar com a sua dor. E é esse processo de escuta terapêutica, né? Porque como a própria psicanálise que usa a questão da escuta, a gente tem uma conversa, às vezes você quer sair, você quer desabafar, você quer contar para alguém, você não quer nada além do que a pessoa te escute. Num confessionário, as pessoas relatam as suas misérias, seus pecados, e o sacerdote escuta. Então, esse processo, como dizia Rubem Alves, a gente faz curso de oratória, mas deve também fazer um curso de escutatória. Então, esse processo de escuta, imagino eu, para quem está envolvido em questões de suicídio, é muito importante, né? Você ser ouvido. Sim, inclusive porque, por exemplo, tem um comportamento que é muito comum nos adolescentes, que é o de se isolar no quarto, de não querer falar, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo do trabalho do suicidólogo, aí vem o pai ou a mãe e diz assim: olha, meu filho tá trancado dentro de casa, dentro do quarto, faz semanas, eu estou preocupado e tal. Então, o trabalho é de escuta e também de orientação. Aí, por exemplo, nesse caso, eu oriento a família a fazer o seguinte: bom, então vá. Quando você encontrar com ele, um toque e uma palavra de afeto. Encontrou? Eu te amo. Fala e vai embora. Um toque e uma palavra afetiva. Porque amor cura. O amor cura. E aí eu costumo orientar os pais e dizer o seguinte: vai chegar uma hora, pelo menos para você parar de encher o saco dele, ele ou ela vai dizer para você assim: pô, mas por que você está fazendo isso comigo? Aí é a hora de sentar e dizer: ó, tô aqui, e começar a conversar e motivar. Então, o meu trabalho o trabalho do suicidólogo é um trabalho de escuta qualificada e de orientação. Eu acho que é importante a gente dizer assim, por exemplo, eu sou professor de educação socioemocional, e uma das coisas que a gente tem percebido bastante é que esta geração Z e uma geração anterior,
não desenvolveram, talvez nós dois também, da nossa geração, também não tivemos esta oportunidade de desenvolver um vocabulário emocional. Sim. Então, às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não sabem nomear as suas emoções. Então, não sabem identificar uma raiva, de um rancor, de uma tristeza e de uma depressão ou de um simples mal-estar por ter brigado com alguém, que não é uma tristeza, é um mal-estar, né? Será que hoje, por conta de uma fragilidade de saber definir, acho que primeiro, antes de saber sentir, nomear e manejar as emoções, as pessoas estão com mais dificuldades, inclusive, de falar sobre suicídio? Bom, eu acho que essa pergunta é fundamental, porque o suicídio é um assunto tabu. Não se fala de suicídio em lugar nenhum. Aliás, quero agradecer muitíssimo a você pela oportunidade da gente estar falando, né, conversando sobre isso. Enfim, porque não se fala em lugar nenhum. Não se fala de suicídio nas escolas, não se fala de suicídio nas famílias. Né? Você é pai né, de 2 filhos, eu te conheço relativamente bem. Quantas vezes você falou, talvez... Poucas vezes. Pois com suicídios com os seus filhos ou com a sua esposa. Então não se fala na família, não se fala nas escolas, não se fala nas igrejas, não se fala em lugar nenhum. E as pessoas, no entanto, estão morrendo. Eu te trago dado recente, na pandemia pós-Covid, né, na pandemia de Covid, aumentou em 30% o número de suicídios no Brasil. Em 2014, o nosso número era 40 pessoas que se matavam por dia no Brasil. Aumentou isso em torno de 30%. Então, são 53 pessoas que se matam por dia no Brasil. Nossa, é mais do que 2 por hora. Sim. Então os números crescem e as pessoas não falam. E por que não se fala? Porque, primeiro, as famílias não falam, porque falar é voltar, é tocar de novo. Pôr o dedo na ferida. É tocar de novo na ferida. Tá. As instituições não falam por medo de arranharem sua imagem institucional. Talvez porque também não saibam lidar com o tema. Também, com certeza. E por que é um assunto tabu? Porque o suicídio, a gente lida com 2 assuntos tabus hoje. A morte e a saúde mental. Tá. Então, falar de suicídio é falar de 2 assuntos que a sociedade como um todo tenta o tempo inteiro esconder, quer dizer, né? Então tem que morrer, mas tem que enterrar logo. O luto, esquece o luto, você tem que ficar bem. Pula logo, todas as fases. Para todas as fases, enfim. E é assim, né? Porque nós precisamos fazer. Você precisa estar bem para postar no Facebook, né? Fotinho, né? Então, assim, tem a questão da morte e tem a questão da saúde mental. E aqui eu queria falar um pouquinho, porque eu penso que a gente precisa entender, né, um pouco essa questão do preconceito em relação à saúde mental. Né? Porque entrou um dado, Sandro, na nossa cultura, associando saúde mental com loucura. E uma coisa não tem... Em princípio, a loucura é um dos... Uma compreende a outra, mas não está relacionada. Elas não estão identificadas. Né? E onde que veio essa junção? Isso veio de como a política pública de saúde mental foi implementada no Brasil. Né? Você deve se lembrar, e quem nos está ouvindo ou vendo também pode perceber isso. Né? Como é que foi feita a política de implementação de saúde mental? Os pacientes eram isolados, internados em manicômios, não havia medicação psiquiátrica. A medicação psiquiátrica vai evoluir no Brasil a partir da metade dos anos 70, né? 75 surgem os primeiros antidepressivos. Então eles eram internados, isolados, tratados com choque elétrico. E aí, médico psiquiatra e psicólogo que os atendiam virou
médico de louco. De doido. Por isso que, por exemplo, às vezes você pergunta para um aluno seu, cara, você não está mal, não está mal, você não está legal, procura um psicólogo. Sabe qual a maioria das respostas que você vai ouvir? Eu não tô doido, louco, não tô vai louco. Você. Vai você. Né? Então, assim, isso entrou na nossa cultura. Então, não se fala de suicídio, primeiro por conta de falar da morte de uma pessoa que a gente perdeu e amava, porque quis matar a sua dor. Tá. Voltando, as instituições não falam por medo de arranharem sua imagem institucional. E terceiro, não se fala porque a gente não tem todo o peso de uma cultura que associa saúde mental à loucura. Eu gosto muito, para mim, assim, para mim a melhor definição de loucura, quem deu, para mim foi o Lacan. O Lacan define a loucura assim, abre aspas, a loucura é a perca da noção de pertença. Você enlouquece quando você percebe... Né? Não se vê mais naquilo. Que você não se sente pertencente a si mesmo, à família, à própria realidade. Então, isso é a loucura, né? A total desconexão com a realidade. E que não tem... Isso é né? Ela se complementa, né? A saúde mental, e hoje o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental, social, espiritual da pessoa, né? Quando você falou desta questão que não se fala, né, do suicídio, e falar de ir a um psiquiatra, de ir a um psicólogo, gera uma repulsa. Você sabe que quando a gente atende crianças e adolescentes nas escolas, por exemplo, e de uma forma pedagógica, na psicopedagogia, você identifica uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, um TDA, TDAH, um TEA, ou PAC, TOD, enfim. E aí você chama a família e você, de uma forma muito com cuidado, você diz à mãe e ao pai que seria interessante que ela levasse a criança a um especialista, porque nós, como professores, acompanhando a criança durante todo o tempo, nós identificamos uma certa dificuldade de aprendizagem, ou descalculia, desgrafia. Qual é a primeira reação da mãe? Você está dizendo que meu filho tem problema mental? É isso. Então, assim, percebe que não ouve o que é dito e joga para cima o que o tabu imprime na sociedade. E por isso que não tem condição de nominar o que sente. Pois é, porque não sabe identificar o que sente, porque não desenvolveu um vocabulário. Você sabe, quando eu fiz psicologia e voltada para a educação, eu conheci Maria Montessori. Tá. E a história dela é belíssima, né? E sim, ela, uma doutora italiana, primeira mulher formada, por não pertencer a classe dos homens, os doutores, ela foi excluída e foi dado a ela uma sala de aula, uma escola dos excluídos. Né? E ela, com aquelas crianças indesejáveis, ela desenvolveu o método Montessori, que é lindo. Na Rede Vida, uma vez passou um filme dela. E é isso. E é aquilo que você disse no começo. Por que a Montessori, ou por que qualquer outro educador, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou suicidólogo consegue alcançar o coração como um símbolo do amor e do sentimento, porque na verdade está tudo no cérebro, né? Sim, sim. Mas por onde? Tem um livro do Erich Fromm, da Escola de Frankfurt, A Arte de Amar. É a coisa mais linda. Ele fala todo o movimento que prevê um ensino, uma educação e um cuidado deve ser movido pela maior força do mundo, que é o amor. Perfeito. Né? Então, eu acho importante a gente deixar isso, porque às vezes no momento de suicídio, de medo, as pessoas esquecem de amar. E aí, então, esse fator que é muito importante para esse movimento, né? Tudo bem? Continuamos? Vamos lá, retomando.
Para este encontro, eu me lembrei de um livro do Émile Durkheim, pai da sociologia moderna, né? Depois do Augusto Comte. Ele escreveu uma obra, O Suicídio, né? Isso. Eu, como professor de sociologia, eu tenho uma aula que a gente trata só sobre esta obra, né? Quando a gente fala dos clássicos da sociologia. Sim. E lá ele classifica o suicídio em 4 formas, e uma delas, que é uma surpresa para os adolescentes quando eles descobrem que isso também está caracterizado como suicídio, que são os kamikazes. Sim. Né? Então, por um ideal maior, tira-se a própria vida, por uma honra, por um nome, ou por um Deus, ou por uma força, enfim. Hoje não se tem muito mais isso, né? Não. O que se tem hoje, e como você disse, é um desencanto. É um não sentimento de pertença e um normless, né? Assim, isso. Tá tudo muito, não é nem muito quente, como diz a Sagrada Escritura, nem morno, nem frio e nem quente, é morno. E o morno não se vê no movimento, né? Você sabe de uma coisa interessante que você fala isso, por exemplo? De fato, hoje me parece, né, e o Schneiderman tem um livro dele, em tradução livre, chama-se O Homem Suicida. Né? E o Schneiderman diz que hoje, né, em dia, a figura do kamikaze ela se transmuta num processo autodestrutivo. Para o Schneiderman, todo processo autodestrutivo é um processo suicida inconsciente. Né? Tá. Então, assim, e é bacana, você falou do Durkheim, né? Porque o Durkheim, de fato, é o primeiro, né, a estudar... A levantar a bola sobre isso. A estudar o fenômeno do suicídio a partir de uma leitura de uma outra ciência, que é a sociologia, quer dizer, porque antes era só um distúrbio individual. O Durkheim, né, porque ele olha o suicídio como um fato social. Isso. Ele é o primeiro a levantar essa questão dos fatores sociais. Isso. O que a sociedade faz para que aquele indivíduo morra de suicídio. Isso, desencadeia o processo do opte pelo suicídio. Isso. Então ele classifica, ele fala até que a sociedade, o Estado perde o poder de coerção, e como o ser humano precisa de ordem e de manejo, ele não se vê mais necessário, e aí ele decide não fazer parte mais do corpo social, dessa grande malha social. E aí, então, ele vai sobre essa questão. Mas a gente falando sobre livro, né? Você tá com esses 2 livros aqui que a gente já vai falar agora. O primeiro livro que eu li, seu, que foi Foram Deixados para Trás, eu pensei muito sobre isso, porque, assim, quando a gente fala do suicídio, ou do suicida, a gente sempre foca naquele que morreu, por que morreu, como morreu, até de uma forma muito mórbida, né? As redes sociais, as pessoas querem saber como foi, filmaram, como foi, e aí depois vem o nosso senso de julgamento, sem nenhuma misericórdia, já querendo indicar o caminho do inferno àquele que fez isso, né? Mas aí, nesse seu primeiro livro, ele é voltado para aqueles que foram deixados para trás. Você, com o caso do seu pai, foi deixado para trás. A sua mãe foi deixado para trás. A gente está falando de pós-venção? Exatamente. De pós-venção. Esse primeiro livro, Foram Deixados para Trás, foi, como eu estava dizendo, foi o meu trabalho, né, Foi a partir dele que você entrou nisso, tá? Isso. E aí, na verdade, é um trabalho de pós-venção. Porque
Ele é uma autonarrativa ou não? Não, ele não é um livro autobiográfico, não. É claro, a história do suicídio do meu pai perpassa, né, a trilha do livro, né? Mas eu não diria que é uma autobiografia. Na verdade, assim, a partir da história do suicídio do meu pai, eu pude acrescentar informações, né? Tanto no âmbito da prevenção quanto no âmbito da pós-venção. E é legal a gente falar disso porque, assim, primeiro, um bom número de pessoas que perdem entes queridos para suicídio se sentem abandonadas. Se sentem deixadas para trás. Porque ele fez isso comigo. É porque ele fez isso comigo. Né? Aliás, no suicídio, tem duas questões que nós nunca teremos resposta. Quais são elas? Primeiro é o porquê. Porque o porquê morre com a pessoa. É verdade, hein? O porquê morre com ela. E isso... Ele deixa um abismo. É um abismo. Ele deixa um abismo de possibilidades aí. Sim. E o porquê é importante no luto, porque o porquê é o local, é o locus onde a qual a gente canaliza as emoções do luto. Porque no luto não vem só tristeza. No luto vem raiva. Negação, maldito médico que errou a cirurgia e matou meu pai. Né? Então, o pai morreu na cirurgia. Então, maldito motoqueiro que atropelou o meu filho. Né? Na morte por suicídio, você não tem esse porquê. Esse porquê é uma... Não tem o outro, né? Não tem o causador. Isso. Então, não tem o algoz. O algoz é aquele... O auto-algoz, não sei se tem essa palavra, mas... É isso. Então, tem um misto. Né? Então, essa é a primeira pergunta, é o porquê. E essa pergunta a gente não tem. Essa resposta a gente não tem. Isso potencializa o luto. E a segunda questão é o e se. E se eu tivesse percebido? E se... Que potencializa a culpa. Então, o não ter o porquê deixa a morte sem significado, né? Porque você não sabe o porquê. Né? Isso potencializa o luto. E o e se potencializa a culpa. Então, voltando lá para o E-Foram, Deixados para Trás, meu primeiro livro, ele de fato é um livro que trabalha a pós-venção. Lá eu partilho a minha experiência de como eu pude, ao longo dos 30 anos de terapia, poder elaborar e ressignificar a morte do meu pai. Inclusive no livro eu conto toda a história, porque eu fui levantar a história do suicídio do meu pai. Meu pai foi abandonado pela mãe, enfim. E ele se joga debaixo de um caminhão e eu conto essa história. Aí você que lê o livro, se você me perguntar, Alício, mas foi por causa daquele abandono, né, que eu não sei, Sandra. Tá no porquê, né? Tá no porquê. Assim, foi o jeito que eu encontrei para ressignificar a morte dele. Agora, ele morreu de fato por aquilo? Eu não sei. Então, e esse é o trabalho bacana que a gente faz na pós-venção. Que é isso, você já tem o luto, a dor da perda, né? Então, o trabalho de pós-venção, na verdade, é um trabalho de você poder acolher o luto da pessoa, e a gente normalmente forma grupos de enlutados para que possam partilhar as próprias dores e um poder dar força para o outro, enfim. E tem uma coisa que você falou que eu queria retomar brevemente, que eu penso que é importante a gente dizer, antes que eu me esqueça, porque como você é muito jovem... né? Muito obrigado. Você é muito jovem, né? Um dia você vai ficar velhinho, de cabelo branco, assim... Chego lá. Né? Você chega lá. Porque velho assim que nem eu, tem que falar coisa na hora que lembra, entendeu? Porque depois esquece. Depois vai, né? Depois dançou, filho. Então, assim, é uma coisa que você falou, essa coisa do inferno, né? Como a gente está falando daquela coisa da loucura do início, né?
tem muito essa coisa da questão religiosa também, né? Que pesa muito, né? Não, a alma da pessoa que morreu por suicídio vai para o inferno. Vai para onde, né? Vai para onde, né? Claro, dependendo da religião, vai para um determinado lugar, né? Que aquela religião compreende como destino final, isso, né? Ou transitório. Por exemplo, no espiritismo, por exemplo, né? A pessoa vai para o Vale dos Suicidas até no seu momento de ser resgatado. Na Igreja Católica, a alma vai para o purgatório, onde vai ser... Então é um estágio... Se purificar para purgatório como certeza de céu, né? Porque ninguém vai para o purgatório para ir para o inferno, né? Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, né? Não como espaço definitivo, em algumas religiões sim, como o islamismo, por exemplo, né? Que você vai para o céu ou o inferno, não existe um intermediário, como, intermediário como os espíritas e os católicos, né, que tem, enfim. Então, mas essa coisa, por exemplo, ela também potencializa muito o luto. Estamos falando de pós-venção, né? Que é, você imagina, você perder uma pessoa que você ama para o suicídio. E se você tem fé, você imaginar que aquela pessoa não tem possibilidade de salvação na eternidade ou na outra vida, para quem crê, cara, isso é devastador. Porque você está de mãos atadas, você não pode fazer mais nada por ela. Você não tem os porquês, tá cheio de esses, e assim... Você duvida do para onde foi. Quer dizer, você percebe? O luto fica muito potencializado, né? Você sabe que... Desculpa te interromper. Você falando do luto, né? Eu uma vez ouvi... não sei se foi Karnal, ou se foi o Cortella, ou se foi a Cohen, ou o Clóvis. Foi algum desses... Bambambans. Eles falaram assim, o luto é o amor que deseja continuar amando, mas não pode mais sentir o objeto amado. É isso, mas é isso, perfeito. Então, o luto é o amor que deseja amar, mas não tem mais o objeto. É legal você falar disso, porque assim, o luto, a gente sempre acha que é com o outro. Nós perdemos o outro. Na verdade, o luto é muito nosso. E necessário. E necessário. E é importante a gente falar isso, Sandro, porque assim, hoje tem muito uma coisa, né? A gente já falou, né? Da sociedade dita, pós-moderna, enfim, sei lá. Líquida, enfim, isso, pois é. A pessoa tem que ficar bem logo, tal. É importante que a gente viva o luto, porque a gente só supera o luto se a gente o vive, né? A Elizabeth Kübler-Ross, ela tem um livro onde eu não me lembro o nome agora, o autor, o nome do livro, a obra, em que ela fala dos 5 estágios do luto e tal, né? Mas é importante dizer que a gente só supera o luto vivendo o luto, podendo se permitir entristecer, podendo... Aquilo que você falou que é fundamental, nominar os nossos sentimentos. Eu tô com raiva de Deus, porque podia ter salvado e não salvou. Né? Eu costumo sabe o porquê, né? Isso. Eu costumo brincar, né, assim, com as pessoas que têm fé, que creem em Deus. Eu costumo dizer assim, não, ele aguenta, ele é pai, né? A gente tem uma imagem de Deus que é pai. Ele aguenta as nossas birras existenciais. Birras existenciais. Obrigado pela ajuda. Eu estava tentando procurar a palavra, não vinha. Assim como você que é pai, suporta a birra do seu filho. Mais ou menos. Enfim, depois eu vou conversar com o Miguel, né? Enfim, aí eu vou para saber se isso é verdade. Mas enfim, mas como você suporta? Verdade. Né? Você suporta. Então eu sempre digo para as pessoas, não tenha medo de xingar Deus. Quer dizer, se a sua raiva está canalizada para a divindade, nomine a sua raiva. Eu estou com raiva, porque e isso é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas não sentem raiva, porque e aí vira um grande furacão emocional, porque é um monte de emoção e que você não sabe o que faz com ela, né? E olha que hoje, né, a gente falando disso, dessa revolta diante do medo, diante do luto, diante da morte,
A gente tem uma figura no Antigo Testamento, Jeremias, profeta Jeremias, sim. Um cara corajoso, sim. Mas acho que inclusive é a liturgia de hoje. Ele fala, Senhor, eu não devia ter nascido. Olha só o que eu estou fazendo, tudo em teu nome. Sim. E olha o que eu estou recebendo, eu não quero mais. E aí depois a liturgia confirma a missão, enfim. Mas é isso, às vezes a gente briga com a própria vida por não entender o que a vida e suas circunstâncias estão nos fazendo viver. Que legal você falar disso, porque você me lembrou de uma coisa. Você sabe que no Brasil, os índices de suicídio crescem mais na faixa dos 15 aos 29 anos. Tá. Saindo da pré-adolescência já na madura, na fase adulta. E no início da maturidade. E você me lembrou isso, falando isso, você me lembrou que, por exemplo, né, a grande pergunta que a gente faz é o que leva um adolescente, no auge ou no início da vida, a pensar em pôr fim nela, né? Lembro, tem um conceito para nós da suicidologia que é fundamental a gente dizer aqui. Gente, o suicida não quer matar sua vida. Ele quer matar a sua dor de alma. A alma dói. Por uma série de fatores que se associam, né? O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, né? Nunca é por uma causa só, né? E aí a gente se pergunta por que os adolescentes não suportam a dor? Briga com o crush e pensa em se matar. O crush que eu estou falando não é aquele refrigerante de garrafinha laranjinha que eu e você bebíamos, tá? Era nossa época, era o nosso broto. Isso, era o nosso broto, é a gatinha. Nossa, como nós estamos velho, o cara era broto. Gente, broto, eu nem lembrava mais que chamava assim. Enfim. E aí briga com o crush e pensa em se matar. Por quê? Hoje, na minha visão, as famílias perderam, primeiro, terceirizaram a educação dos filhos. E a gente precisa deixar claro isso aqui, Sandro. Eu penso que isso é importante. Pai e mãe é quem educa. A escola complementa. Inverter isso, trocar isso... E acontece na realidade Sim. É transformar graça em desgraça. Dois, as famílias hoje, por uma série de questões, perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem, a ouvirem não, a dar limites. E para mim, por uma coisa narcísica dos próprios pais. Eu não quero ser um mau pai. Não quero que o meu filho não goste de mim. Ou então, eu não tive isso, mas posso fazer com que meu filho tenha. Ele não sofra o que eu sofri. Né? E com isso, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, né? Porque você vai alejando emocionalmente a criança. Né? E aí, assim, você... É como se ela andasse com uma perna amarrada. Né? Então, assim... E os pais, para mim, as famílias de hoje, para mim, partem de um pressuposto equivocado, que frustração é uma coisa ruim. Não é. Frustração gera resiliência. Frustração forja a personalidade. Então, assim, não é à toa que esta geração, a geração atual, ela é muito fragilizada. Ela é muito frágil do ponto de vista socioemocional. Não tem uma resistência. Porque assim, eles não são educados, né, no âmbito familiar, falta-lhes essa noção de aprender a lidar com frustração, a ouvir não, a ter limites. E o tempo todo, né, a molecada
com celular na mão, no carro... Nativos digitais. São nativos digitais. No carro já tem a tela. O tempo todo estimulado. E não se frustra nunca. Claro, porque qualquer clique ele tem o que quer, né? Exatamente. E aí, quando frustra, não está treinado, pensa em se matar. Também é importante a gente dizer, claro, cada grupo tem as suas causas, né? Mas, sobretudo nos adolescentes, a Organização Mundial de Saúde também percebeu um aumento dos diagnósticos da doença depressão em faixas etárias cada vez menores. Cada vez menores. Então, há um aumento... Atenção, né? Assim, eu não estou querendo dizer que toda pessoa que tenha depressão vá cometer o suicídio, vai morrer de suicídio. Morrer por suicídio. Por suicídio. Ela não vai morrer, ela não vai para o suicídio. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nos adolescentes e jovens, o transtorno da depressão, a doença depressão, é um dos fatores determinantes, desencadeadores do comportamento suicida. Outra coisa que eu penso que é importante, porque como a gente não fala, a gente tem que aproveitar esses espaços que nos abrem para poder falar. Sim. Outra coisa, como a gente não fala, a gente tem muito tabu na cabeça, né? Tem gente que acha que, por exemplo, né? O suicídio é um suicídio por impulso. Eu estou bem aqui conversando com você, atrás de você tem essa janela, eu não tenho a menor noção aqui de que andar nós estamos, porque eu já estou velhinho, nem lembro mais quantos degraus de escada eu subi para chegar aqui. Aí eu estou bem aqui conversando com você, daqui a pouco eu levanto e pulo. Bum, me jogo lá embaixo. Não funciona assim. Existe suicídio por impulso? Existe. E ele é mais comum entre adolescentes e jovens porque eles, de fato, são mais impulsivos. Mas é importante que a gente diga, o suicídio ele é o final de um processo, feito de 4 etapas. Existe sempre uma dor de alma. Desculpa, eu vou dar uma aulinha aqui bem breve. Né? Existe sempre uma dor de alma, né? Provocada por diversos fatores. Trauma, sensação de abandono, enfim. E aí o primeiro estágio desse processo, que a gente chama tecnicamente de comportamento suicida, é o que a gente chama tecnicamente de ideação suicida. Ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Agora, Sandrão, eu te digo uma coisa, cara. Como a gente não fala, a gente não sabe que vez ou outra na vida ter pensamento suicida é normal. Sim. Quem de nós em algum momento já não pensou assim, queria morrer? Se eu pudesse não estar aqui mais. Mas queria sumir. Claro que depois aquela situação passa e você não pensa mais nisso. Quando que o comportamento suicida, quando que os pensamentos, né, são sinais de comportamento suicida? Quando eles são recorrentes. Eles voltam sempre. Então, quando tem uma todo dor, tempo ele está ali. Isso. E aí a pessoa já está em risco de suicídio. Se essa dor não é olhada, não é cuidada, não é tratada, a pessoa evolui para a segunda etapa do processo. A segunda fase, ela faz um plano. A gente chama de planejamento. Ela articula o evento suicídio. Isso. Então, ela normalmente decide possível local, possível horário, possível forma, tal. Esta dor não olhada, não tratada, a pessoa evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Provocado pela recorrência da ideação, do pensamento. E provocada, tudo isso provocado pelas dores da alma. Pelas dores de alma não olhadas, não cuidadas, não tratadas. Então, a pessoa tenta, se ela consegue, o que a gente chama de suicídio completo, né? O suicídio, portanto, ele é o final de um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. E é por isso que agora a gente pode falar em prevenção. Porque se essas dores forem olhadas, forem cuidadas, forem tratadas por profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, enfim. Suicidólogos, enfim. A gente minimiza
a transição de uma fase para outra. E minimiza o risco da pessoa se matar. Porque, assim, o conceito de prevenção é minimizar riscos. Quando eu dou palestra, Sandra, eu brinco muito com o pessoal e eu digo assim, olha, as mulheres elas fazem prevenção de câncer de mama. Né? Mas isso não significa que elas possam desenvolver câncer de mama. Aí eu brinco muito, né? Você sabe que eu sou muito brincalhão, eu brinco. Nas palestras que eu dou para a molecada, para os adolescentes, jovens, eu digo, nós homens fazemos o exame de toque. Né? Próstata, né? Que é recomendada a partir dos 40 anos. Né? Isso não significa que a gente não possa desenvolver e aí eu brinco com os adolescentes. Eu fiz o meu primeiro exame de toque aos 35. Me apaixonei pelo meu urologista. Ansioso como estava. Me apaixonei pelo meu urologista e fiquei. Mas quer dizer, é o conceito de prevenção. Estou brincando, né? Para dizer uma coisa séria, que é o conceito de prevenção. Prevenção não significa extinção. Não é porque você previne câncer que o câncer não possa se manifestar. Vale também para o suicídio. Mas a pessoa estava fazendo terapia, a pessoa estava medicada. A prevenção, é importante dizer isso, a prevenção o conceito de prevenção implica minimizar os riscos. Por isso que não eliminar os riscos. Ela pode eliminar os riscos, mas por diminuí-los. Isso, exatamente. E eles aí serem mais percebidos. Exatamente. É interessante isso porque para que as pessoas percebam neste processo de escuta que a gente falava lá no começo, que é preciso a atenção, né, Lício? Sim. Falávamos dos pais, enfim, nas escolas e até nas famílias. Hoje, cada vez mais as pessoas estão aqui na tela e não olham nos olhos das pessoas e não comunica, né? A gente fala bastante de rapport em psicologia positiva, PNL, é a troca. Então, se você não olha para as pessoas, você não olha para o seu filho, você não olha para a sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão, você não vai conseguir se conectar com ele e muito dificilmente perceber que ele está com dores profundas de alma. Sim. E antes disso, né, você só pode olhar para o outro primeiro, depois, se você olhar para você primeiro. Né? A gente, muitas vezes, cai nessa armadilha, é a palavra que me veio, não me veio outra agora. Talvez não seja a melhor, mas nessa coisa da armadilha, que muitas vezes a gente se preocupa tanto com os outros e esquece de olhar para si mesmo, de cuidar de si mesmo, de olhar as próprias dores, quer dizer, nominar aquela coisa que a gente falava bem no início, né, de você nominar os seus sentimentos. Eu estou cansado. Eu estou feliz, eu estou admirado, eu estou triste, quero ficar quieto, vou chorar. Quer dizer, não há nada que você possa fazer para o outro se você não fizer para você. É o efeito máscara do avião, né? Primeiro você. Depois o outro, nesse sentido. E não é egoísmo, egocentrismo, egoísmo exatamente. Ou excluir o outro. Na verdade, é se cuidar bem para cuidar do outro. Amor, a gente não deve confundir esses conceitos, né? Uma coisa é o amor próprio, você amar a você mesmo, né? Você salvar, né? No caso do exemplo da metáfora que você usou do avião, quer dizer, você primeiro tem que cuidar de você, tentar salvar a você para poder ser funcional para o outro. Exatamente. Ser funcional para o outro. Então tá bom. A gente falava dos livros. Você trouxe 2. Mente Suicida. Respostas aos porquês silenciados. Me fala desse livro aqui. Esse livro, Sandro, ele é muito legal. Ele foi publicado pela editora Paulinas. Está à venda em todas as livrarias paulinas do Brasil. Nesse livro, eu fiz um livro eu busquei reunir as 50 principais perguntas. Eu dou muita palestra, né? Em escolas, em empresas, enfim. E eu reuni aqui, nesse livro, as 50 principais perguntas, as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem nas palestras que eu dou.
Então, nesse livro, o leitor, de maneira bem sucinta e interessante, ele pode ter uma visão da questão tanto da prevenção quanto da pós-venção ao suicídio. É um livro de perguntas e respostas. E eu fiquei muito feliz, Sandro, porque esse livro foi o primeiro livro interativo em saúde mental no Brasil. O leitor pode escrever, o leitor pode ler o livro só pelas figuras, ele é todo... Tem bastante imagem. O leitor pode escrever o que está sentindo, enfim. Então, eu estou muito feliz com esse livro. Ele foi lançado em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Esse aqui é o que foi agora na Bienal. Isso. Esse é o que foi na Bienal. Eu lancei, acabei de lançar agora, também pelas Paulinas. Como é que está aí? O luto no silêncio de uma resposta. E esse livro, eu trabalho essa questão que a gente estava falando. Aí é um trabalho de pós-venção. Então, esse O Mente Suicida é um livro mais de prevenção ao suicídio, e esse eu trabalho mais a questão do luto, né? A questão da pós-venção. Como ajudar as pessoas a viver o luto para poder ressignificar suas perdas, a perda das pessoas amadas, e retomarem a sua vida. E ele também tem uma certa interatividade. Eu estou vendo QR Code. Isso, é muito legal, porque, por exemplo, no final de cada capítulo tem um QR Code. Se o leitor mira a câmera para o QR Code e aí assiste, como complementação do capítulo, um vídeo do meu canal do YouTube. Bacana. Eu vi que você membro da Associação Brasileira de Estudos de Prevenção do Suicídio, ABEPS, e CEO do Instituto Influir. Fala um pouquinho do Instituto, como é que surgiu isso aí? Então, o Instituto ele surgiu, Sandro, a partir de uma demanda. Eu comecei a dar palestras pelo Brasil, no exterior, já tive em Portugal, enfim. Eu comecei a sentir, assim, eu falo, eu mexo, né? Porque como não se fala... Traz à tona questões que estão tão profundas. Isso. E depois as pessoas me perguntavam, e aí, não, cara, quero marcar, quero fazer terapia. Então eu tinha uma demanda grande de atendimento. Após as palestras e as formações. Então, e as formações. E eu não clinico, né? Porque eu não sou nem psicólogo, nem, enfim. Então, e aí eu tive a ideia de montar um instituto que se chama Instituto Influir. Depois, quem que estiver nos ouvindo pode até acessar www. Uma palavra só, institutoinfluir.com.br. Então eu decidi montar um instituto onde um multidisciplinar. Nós estamos lançando esse projeto. Hoje eu tenho lá 4 psicólogas e uma psiquiatra, mas a ideia é, à medida em que a demanda ir crescendo, a gente poder ampliar o grupo, né? Ampliar o grupo e as áreas, ter nutricionista, ter neuropsicopedagogo, quer dizer, o suicídio, Sandro, ele é um fenômeno multifatorial. Portanto, ele deve ser tratado multidisciplinarmente também. Então, a ideia do Instituto é essa, é de oferecer um serviço de atendimento. Então, eu motivo as pessoas a buscarem ajuda profissional. Então, agora, eu estou criando este braço que é de ajudar ou oferecer às pessoas a possibilidade de elas serem atendidas, né? Por profissionais e poderem elaborar e cuidar das suas dores para prevenir o suicídio ou para lidar com a dor da perda, da morte de um ente querido por suicídio. Uma pergunta aí, a gente já vai finalizando. Já? Aqui. Mas nós nem começamos a conversar ainda. Porque estão trazendo aí uma janta para gente. Que legal! Já vai ter janta ainda? Vai. Esse trabalho todo que você construiu e está construindo e enfim, tem viajado para dar as palestras e formações, ele tem bônus e ônus. Assim,
É claro que você conhece muita gente, deve conhecer muitas histórias, muitas narrativas por conta do suicídio. O que mais te agradou e te agrada nesta função, neste desenvolvimento do suicidólogo? O que mais te enche os olhos e, por último, aquilo que te diminui, sabe? Diminui a tua potência. Tá. A coisa para mim que faz o olho brilhar é ouvir de um tentante. Cara, eu tentei suicídio. Tá. 1, 2, 3 vezes. Depois que eu falei com você, eu fui para terapia. Nossa, eu fui pro psiquiatra. Tá. Eu não quero mais me matar. Cara, ouvir isso... Você deve vibrar, né, por dentro. Cara, assim, é uma sensação de, porra, eu colaborei para salvar uma vida. Valeu existir. Valeu existir. Agora, assim, a coisa que mais me diminui é o oposto, é a impotência. Por exemplo, de uma mãe chegar para mim e dizer: perdi minha filha. Ela não aguentou a dor dela. Então, me dá essa sensação de, puxa, não consegui. Porque, claro, não vou dizer que eu sinto culpa. Não é culpa, mas é lidar com a impotência do trabalho. Porque, como a gente está lidando com o ser humano, a decisão sempre é da pessoa. Né? Mas o que me diminui muitas vezes essa, vou usar uma palavra, né? Vou nominar a minha emoção, né? É a frustração de não ter conseguido. E aí eu sempre, cada vez que isso acontece, eu depois preciso elaborar essa minha frustração e a minha impotência. Tá. A gente começou falando sobre o que te levou, né, a essa área do suicídio, que foi o suicídio do vosso pai, do seu pai, enfim. Hoje, foi na década de 70, né, que ele morreu por suicídio na década de 70. Hoje, século 21, 2022, ressignificou? Como é que você vê isso? Se você encontrasse com o Lício de 13 anos hoje, logo depois do suicídio, o que você diria? Não desista da vida. Tá. Insista. Tá. A vida é um aprendizado que vale a pena viver, moleque. Uau. Obrigado, Lício, por você ter aceito este convite do Conversando. É uma proposta de um grupo de gente que quer aprender mais para servir melhor. E espero que você aceite futuros convites para a gente continuar esse papo e avançar um pouco mais. Eu que queria te agradecer por ter sido o primeiro, né? O primeiro convidado do Conversando. Cara, que legal, cara. O primeiro convidado do Conversando. Você não sabe da minha alegria eu me sinto de fato muito honrado. Quem tem que agradecer sou eu, enfim. Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Tá. Quando você quiser, a gente somos amigos pessoais há muitos e muitos anos, enfim. Conte comigo, tamo junto. E só vou terminar com uma coisinha, Sandro. A minha mãe dizia que assim, filho, nós nascemos na zona, nós somos filhos de nordestinos, moramos na Zona Leste, somos pobres. Você nunca vá na casa dos outros se não for convidado. Se você convidar de novo, eu volto. Mas pode deixar, pode deixar. E se quem está assistindo a gente, ouvindo, quiser te encontra onde? Eu sempre dou o meu Instagram. É o mais fácil de me acessar. E pelo Insta também dá para falar. Lá no Instagram, @Lício, em vez de Lúcio, troque o U pelo I, @Lício.vale no Instagram.
E aí lá consegue entrar em contato com consegue você, entrar em saber contato do Instituto. Isso. Ou também pelo site do Instituto, também pode entrar em contato comigo, uma palavra só, institutoinfluir.com.br. Inclusive, na página do Instituto, tem lá uma lojinha onde a gente também pode conseguir os livros também. Isso. Tá bom. Obrigado por aumentar em nós a capacidade de poder falar sobre suicídio, de poder ouvir sobre isso, entender quais são os caminhos que a gente precisa tomar quando encontrar numa situação dessa e poder contar com você num momento tão importante desse que a gente está no mundo, de um apequenamento da existência humana, da fragilidade das pessoas e que a gente possa cada vez mais contar com pessoas como você. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado. Gratidão. Valeu, Gratidão. obrigado. Obrigado.